Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael aqui, mais uma vez. Hoje nós estamos iniciando uma disciplina nova aqui do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. A disciplina é Máquinas de Fluxo, com muito conteúdo interessante para que vocês possam estar acompanhando as aulas. Você que está pela rede aí é tão bem-vindo quanto os alunos dessa disciplina. Vem com a gente aprender um pouquinho a respeito desse conteúdo, né? Hoje nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, onde nós vamos fazer uma introdução a respeito do que são as chamadas máquinas de fluxo. Vem com a gente. Então vamos começar a nossa aula aqui falando um pouquinho a respeito de como a gente pode classificar máquinas de um modo geral, né? Na indústria é comum a gente acabar distinguindo equipamentos utilizados na produção, né, entre equipamentos estáticos e dinâmicos, né? Então a gente poderia citar alguns exemplos aqui de equipamentos, de máquinas, como estáticos aí, as caldeiras de vapor, os fornos, os trocadores de calor, torres de destilação, tanques de armazenamento, enfim, uma série de equipamentos aí que a gente pode tratar como sendo equipamentos aí industriais, né, estáticos. E os dinâmicos são aqueles em que envolvem, que existe movimentação, né? A ideia de dinâmica que vem daí. Então, as bombas, os ventiladores, os compressores, as turbinas, motores, quase todos esses que eu citei aqui como exemplo é o foco dessa disciplina, chamada máquinas de fluxo, tá certo? Bom, a importância de se estudar máquinas de fluxo é muito simples, né? Se a gente for parar para pensar nos equipamentos que compreendem aqui o escopo dessa disciplina. Bombas, ventiladores, compressores, turbinas, são máquinas que são amplamente empregadas nos meios de produção industriais, nos mais diversos, né? Além disso, se a gente for parar para pensar, aí, esses equipamentos, muitos deles são extremamente importantes para outros setores que não industriais, né? Se a gente parar para pensar nas bombas, aí, por exemplo, são muito importantes para os setores aí de saneamento básico, setores de irrigação, né? Então, não só pela indústria em si, que é o foco principal de um curso de engenharia como o nosso, né, engenharia mecânica, para as áreas de saneamento básico, irrigação e outras, mas que a gente pode estar pensando aí, de agricultura, por exemplo, também, esses equipamentos são muito úteis, né? Bombas, ventiladores, compressores são empregados inclusive nos segmentos comerciais, de serviços, rural, residencial, né? Afinal de contas, todos nós temos água encanada chegando até as nossas casas, né? E muitas vezes não paramos para pensar os equipamentos que fazem com que isso chegue até nós e que proporcione para nós algumas comodidades, certo? Então, vocês vão ver que eu vou começar a fazer uma distinção um pouquinho aqui na nossa introdução à disciplina entre o que são máquinas de fluxo e máquinas de fluido. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar aí falando das máquinas de fluido, que vocês vão ver que é um termo mais genérico para falar dessas máquinas que envolvem a movimentação de fluidos, sejam eles líquidos ou gasosos, né? Então, alguns conceitos bem básicos, né? Aqui, ó, a vazão e a capacidade de gerar pressão de máquinas de fluido, elas estão diretamente relacionadas com o princípio de funcionamento dessas máquinas, que é o principal quesito que a gente usa para diferenciar aqui, por exemplo, o que é uma máquina de fluido de uma máquina de fluxo e entre outras coisas, né? Que a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje. Mas, além de estar relacionado ao princípio de seu funcionamento, tanto a vazão quanto a capacidade de gerar pressão aí tem a ver com a geometria desse equipamento, entre outras características que a gente vai aprender ao longo da disciplina, ao longo do semestre, tá? Então, cada um desses dispositivos, né, ele tem uma faixa operacional ideal, um range, né, em termos de vazão e em termos de diferença de pressão que ele pode trabalhar, né? E aí, conforme essa característica típica do equipamento, é que a gente vai dar para ele uma aplicação mais adequada. Ou, como é mais de costume, na verdade, né,
A gente tem uma aplicação, precisamos de uma máquina, e aí a gente, conhecendo as características das máquinas de um modo geral, a gente seleciona aquela que melhor se enquadra para a nossa situação, problema, tá certo? Então, assim, o campo de aplicação dos diferentes tipos de máquinas de fluido é muito amplo, né? É sujeito, inclusive, a regiões de superposição, ou seja, nós vamos ter máquinas diferentes, né? De princípios diferentes, de princípios de funcionamento diferentes, estilos diferentes, que podem estar atendendo aquela nossa necessidade, né? E aí fica até difícil de julgar qual que seria a melhor máquina para ser aplicada em determinada situação. E para isso, né, onde a gente tem essas regiões de superposição, a gente vai utilizar de vários critérios, né, para selecionar qual delas acaba se adequando melhor à nossa realidade. Então, dentre os critérios, a gente pode pensar da parte técnica aí, como sendo, por exemplo, viscosidade do fluido, ou ainda, se a gente for pensar na parte financeira, os custos que esse equipamento tem, esses equipamentos que atenderiam à nossa necessidade técnica, qual deles se encaixa melhor, enfim, e por aí vai, né? Então, nós vamos aprender alguns quesitos aí que vão além até. Bom, então, continuando, pessoal, falando um pouquinho a respeito dessa questão de campo de aplicação, primeiro pensando entre ventiladores e compressores aí de modo geral. Então, ó, os compressores normalmente são caracterizados pela vazão de gás que é aspirado, né, que ele tem capacidade de aspirar, né, e também pela pressão na descarga, ou seja, a capacidade que ele tem de elevar, né, em relação à pressão atmosférica que acontece a captação do ar, e quanto eu consigo elevar essa pressão através desse equipamento. Então, a gente tem aqui, ó, analisando um gráfico como esse, a gente tem o ΔP, né, ou seja, quanto aqui de variação de pressão esses tipos de compressores, ventiladores é capaz de promover, né, em duas unidades diferentes, aqui em milímetros de coluna d'água, aqui em quilopascal, né, e a vazão de cada um deles. Ó. Então, se vocês observarem, por exemplo, aqui o compressor alternativo, que é o amarelinho, ó, certo? Esse compressor, por exemplo, ele promove, né, ele é interessante para quando a gente tem variações de pressão elevadas, né, ele consegue atingir elevadas diferenças de pressão, né, promover pressões elevadas, porém as vazões já são mais limitadas. A gente vê que dependendo do seu porte aqui, a vazão ele não consegue atingir vazões muito elevadas. Na outra ponta, a gente pode ver aqui, por exemplo, um ventilador axial ou mesmo um compressor axial, ó, eu consigo atingir grandes vazões, mas não atinjo pressões tão elevadas, né? Então, essas variações, né, que a gente tem aqui são determinantes na hora de escolher que tipo de compressor a gente vai utilizar na nossa instalação. E a gente vê mais na região central, aqui onde a gente tem vazões médias e pressões também não tão elevadas, uma superposição de diversos tipos, né? Então você vê aqui, ó, compressor de parafuso, de palhetas, compressor ou soprador de lóbulos. Então são uma série de equipamentos que estão aqui colocados, né, superpostos uns aos outros. Então, neste caso, a gente tem que levar em conta outras considerações, né, que vão além de simplesmente a variação de pressão que esse compressor é capaz de gerar e a sua capacidade de vazão também, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu deixei anotadas algumas coisas que eu estou comentando com vocês aqui, né? Por exemplo, pequenas e médias vazões com altas variações de pressão, compressores alternativos de pistão, né? Que é o amarelinho aqui, são as melhores opções que a gente tem, né? Para grandes vazões, os compressores centrífugos e axiais, né? Tanto ventiladores e compressores são os que mais fornecem isso para a gente, né? E pressões não muito elevadas, mas com uma média vazão, a gente vai ter ali compressor de palheta e de parafuso nos atendendo bem. O mesmo tipo de análise, né, a gente pode ter também aqui para as bombas, de um modo geral. Né? Então, de modo semelhante aí, ou similar ao que a gente acabou de analisar para os compressores e para os ventiladores, né, a gente tem aqui também para as bombas o mesmo tipo de análise. Né? E aí,
Então, a mesma coisa vale aqui, se a gente quiser analisar qual é a carga que essa bomba consegue atingir, a altura que ela eleva, né? A gente vai ver nas literaturas, às vezes, falando assim, aqui, qual é a altura de elevação que a bomba consegue atingir, ou qual é a carga que ela é capaz de gerar, né? Então, é a pressão aqui, ela consegue elevar, né, ou mandar os nossos, no nosso fluido líquido aqui no caso, né? Então, normalmente a gente mede isso como carga. Vale lembrar lá de mecânica dos fluidos, né? Quando a gente aprende lá aquele Hzão, é a mesma notação aqui, inclusive, como carga, né? Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, as bombas alternativas, ó, também onde a gente consegue mais cargas mais elevadas, né? Porém, uma vazão um pouco restrita. E na contramão a gente tem aqui vazões mais elevadas sendo atingidas por bombas axiais ou ainda bombas de fluxo misto, né? E a gente tem uma região mais intermediária, onde quase que todas aqui, dependendo da sua vazão e da pressão que você precisa, da carga que você precisa elevar, quase todas atendendo, né? Então, a seleção vai no mesmo sentido aí, né? De que a gente tem que levar outros critérios que não apenas a carga e a vazão para selecionar a opção ideal para a nossa situação. E agora mais um aqui, um outro tipo de máquina aqui de fluido, no caso as turbinas, né? Que são máquinas de fluxo. A gente também pode fazer uma análise parecida, né? Aqui com os tipos de turbinas que a gente tem aqui, ó, turbinas Pelton, turbinas de hélice, ou também conhecida como turbinas Kaplan, né? Enfim, turbinas Francis são as mais famosas, Pelton, Francis e Kaplan. A gente tem aqui a carga que é necessária para movimentar essas turbinas, né, que elas exigem aqui, né? Neste caso agora elas precisam que o fluido tenha esse potencial, né, para movimentá-las adequadamente. E qual a vazão que elas exigem para atingir essas potências que estão aqui nessas linhas tracejadas diagonalmente aqui, ó. Então, se eu quiser, quanto maior a potência que eu precisar, né, eu vou ter aqui vazões mais elevadas e também cargas mais elevadas eu preciso para atingir maiores potências. É proporcional, né? Então, a faixa de utilização para uma instalação hidráulica, por exemplo, uma hidrelétrica, qual dessas turbinas melhor vai se encaixar? Tudo vai depender, né, da potência que eu quero atingir para aquela instalação, e aí vai se enquadrar aqui, né, em alguns casos, em regiões intermediárias, como nos demais casos, né, a gente acaba tendo também superposições e aí a gente precisa ter outros critérios que não apenas esses dois técnicos aqui para selecionar o melhor. Então, dentre esses critérios, a gente pode pensar aí, por exemplo, no custo do gerador elétrico, porque para cada tipo de turbina a gente vai ter diferentes tipos de gerador, né, que vão se acoplar a elas. O risco de cavitação que aquela instalação está fornecendo, dependendo de onde ela está, a forma como foi construída, o custo da construção civil para fazer aquela instalação, com certeza é um custo diferente para cada tipo de turbina, né? Afinal de contas, o princípio de funcionamento delas é diferente e exige como tal, né, um diferente arranjo na hora de construir e de preparar toda a instalação. Bom, as máquinas aí elas podem ser definidas então como elementos dinâmicos, né? As máquinas de fluido, como elementos dinâmicos de conversão de energia, né? Sendo que em geral a energia mecânica está envolvida, né? Sempre vai estar envolvida. Então, por exemplo, se a gente pegar uma máquina elétrica, existe uma conversão entre energia elétrica e mecânica. A gente vai ver lá, por exemplo, um motor, né? O motor eu tenho a fonte de energia elétrica e ele vai estar movimentando o rotor de um motor através de energia elétrica, através de eletromagnetismo, né? E a gente tem uma conversão dentre essas duas energias aqui. A mesma coisa acontece para um gerador, né, também. Se a gente parar para pensar na máquina térmica, lá a gente também tem entre a conversão entre energia térmica e mecânica, né? Se a gente for relembrar lá da disciplina do semestre passado, a gente sempre tem energia calor lá, basta lembrar da primeira lei da termodinâmica, né? A gente tem que a primeira lei da termodinâmica basicamente é o calor que eu adiciono no sistema, mais a variação de energia interna tem que ser igual ao trabalho, né? Lei da conservação de energia. Então,
nós temos aí uma conversão sempre envolvendo aí a energia mecânica para o meio. Uma máquina hidráulica não vai ser diferente, que é mais o contexto aqui das nossas máquinas, né? Nós vamos ter uma conversão da energia hidráulica, né, em mecânica. Então, eu pego um potencial hidráulico e posso converter, por exemplo, através de uma turbina, né, em energia mecânica. Ou ainda o contrário, eu tenho energia mecânica vinda da primeira conversão de um motor para energia, de energia elétrica para mecânica, né, do motor movimentando uma turbina, melhor dizendo, uma bomba, e essa bomba adicionando energia, convertendo energia mecânica para energia de pressão, né, piezométrica, aí, adicionando energia ao fluido, certo? Então, o contexto aqui é o seguinte, né, as máquinas térmicas e hidráulicas, elas em geral trabalham aí com circulação de um fluido de trabalho em seu interior, sendo que a energia contida no fluido é convertida em energia mecânica. Ou vice-versa. Por que vice-versa? Se eu estou falando, por exemplo, de uma máquina, se eu estou falando de uma bomba, ou mesmo até de um compressor, né? Eu estou pegando uma energia externa, por exemplo, a energia elétrica, né? Estou convertendo em energia mecânica e estou adicionando ao fluido. Ou às vezes eu tenho energia nesse fluido e vou movimentar, por exemplo, uma turbina, né? E aí, nesse caso, está acontecendo a conversão de energia mecânica em uma outra e vice-versa, né? Essa é a ideia aí de poder caminhar para os dois sentidos, né? Então, quando a gente pega aqui máquinas hidráulicas, qual que é a ideia disso, né? Se o pressuposto é que a hidráulica, a gente estará trabalhando com um fluido líquido, né? O nome já vem daí. Se o fluido é líquido, ele é incompressível, né? Ou seja, não acontece variação da massa específica ou volume específico, tanto faz trabalhar em função de um ou de outro, né? Que são os inversos um do outro, né? E essa variação, ela não tem função relacionada, né, com a pressão e a temperatura, né? Então, nas máquinas hidráulicas, a gente até tem alguma variação de energia na forma de calor, né, por conta do atrito e tal, mas essa energia, calor, ela não é ativa, né? Ela pode acontecer de modo passivo ali, né? Mas nas máquinas térmicas, por outro lado, né, que a gente estudou bastante no semestre passado, lá geralmente se trabalha com fluido compressível, né, no caso bastante usado vapor, né, ou mesmo algum gás refrigerante, se a gente for pensar nos refrigeradores, né, bastante útil também, que não deixam de ser máquinas térmicas, né. Neste caso, a gente tem variação de massa específica e, consequentemente, de volume específico, e essa variação está intimamente ligada com pressão e temperatura. E mais do que isso, a gente tem a energia calor lá, é a fonte principal de calor, é a fonte principal de energia, né? É o calor, aonde a gente vai estar convertendo essa energia para trabalho. E essa energia, então, ela atua de maneira ativa, né? Tipicamente, quando a gente está pensando nas máquinas térmicas e hidráulicas, comparando as duas, né? É interessante a gente pensar isso aqui, principalmente quando a gente vai estar falando lá de turbinas, e a gente vai ver que o contexto principal da nossa disciplina aqui é falar de turbina hidráulica e não turbina a vapor. A turbina a vapor seria tipicamente lá uma máquina térmica, né? Um motor térmico. Já as turbinas hidráulicas entram aqui, se enquadram aqui nas máquinas hidráulicas, tá certo? Bom, então, pessoal, falando ainda das máquinas, a gente vê aí que as máquinas elas podem ser classificadas aí na forma como essa energia é trocada entre motoras e geradoras. Então, o que são máquinas classificadas como motoras, né? Quando a gente tem uma energia primária, por exemplo, elétrica, térmica, hidráulica, e essa energia é usada para converter em mecânica, em movimentação, em mover lá um eixo, a gente está chamando isso de máquina motora, né? Tipicamente aí ó, as turbinas, os motores hidráulicos, os motores de combustão interna que pega lá a energia química, queima um combustível e dá essa energia da explosão, movimenta algo, turbinas a vapor, turbinas a gás. Então, o que acontece? Eu tenho energias iniciais que são chamadas de primária, né? E através de uma conversão de energia eu tenho como resultado movimentação, né? Rotação ou energia mecânica na ponta de um eixo. Quando acontece o contrário, né? Então
Então, quando eu tenho uma bomba, um ventilador, um soprador ou mesmo um compressor, eu tenho uma energia primária, que é elétrica, que é convertida em mecânica, mas essa energia mecânica está sendo usada para adicionar energia no nosso fluido, seja ele líquido ou gasoso, né? E aí, vale a gente ver aqui uma classificação, né, entre uma máquina sendo hidráulica ou térmica, né, de acordo com as suas características, né? Então eu falei bastante da turbina hidráulica e turbina a vapor ou mesmo a gás, né? Que são máquinas tipicamente diferentes, né? Entre hidráulica e térmica, que tem muito a ver com a sua energia primária utilizada. E aqui a gente põe uma ressalva aqui para os ventiladores, né? Quando a gente vê aqui ventilador como sendo uma máquina hidráulica, a primeiro momento a gente fala, poxa, o ventilador trabalha com movimentando o ar, movimentando gerando um vento ou algo do tipo, né? Fazendo movimentação de gases. E aí a gente poderia pensar, poxa, isso não é hidráulica. Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? Nesse caso, o ventilador ele acaba sendo tratado como uma máquina hidráulica aqui, e não pneumática, né, como um compressor, porque o fluido, embora seja um gás, o fluido de trabalho, a diferença de pressão entre entrada e saída ela é muito baixa, né, bem baixa. A gente vai ver a ordem dessa variação de pressão para um ventilador. Então, e também não existe fonte de calor interna que possa alterar a temperatura desse fluxo, né? Então, o volume específico pode ser considerado constante nesse caso. Por esse motivo, a gente pode trabalhar o ventilador como sendo tipicamente uma máquina hidráulica, né? Porque se comporta como tal. Afinal de contas, quando a gente está trabalhando com líquidos, né? Tipicamente uma máquina hidráulica, não existe variação de massa específica, que é um caso bem clássico aí, o que caracteriza classicamente uma máquina hidráulica, né? Bom, os princípios de funcionamento das máquinas, de um modo geral, né? Então, basicamente são dois os princípios de funcionamento das máquinas geradoras. Então, nesse primeiro momento, falando das máquinas geradoras. Elas podem ser distintas entre turbomáquinas e máquinas de deslocamento positivo. Nós vamos começar falando pelas turbomáquinas, tá certo? As turbomáquinas, o que acontece? Nelas existem, né, a ideia de turbo aqui, né, vem a ideia de que a gente tem nessas máquinas um disco dotado de pás, né, e que é denominado aí de rotor. A gente vai ver, isso é comum, tudo quanto é máquina tem um rotor, né, é muito comum. Também é chamado na literatura, aí, principalmente porque vem do inglês aqui, impeller, o impelidor, é a mesma coisa que rotor. Se vocês verem aí em alguma literatura escrito essa palavrinha, é a mesma coisa que rotor. Então, o que a gente tem? Nesse tipo de máquina, a gente tem um contato do fluido com o rotor para promover movimentação, seja no sentido de gerar ou de ser motor ou gerador, né? Acontece uma aceleração, né? Seja do rotor ou mesmo do fluido. Acontece por esse motivo, por conta dessa aceleração aqui, variação da velocidade, né? Eu tenho uma alteração de energia cinética e no contato fluido difusor, né, que é uma parte da máquina, das máquinas, a gente vai ver mais para frente do que se trata isso, a energia cinética vai ser convertida em energia piezométrica, né? Então, a gente pode ter esse caminho no sentido de estar trabalhando com uma máquina geradora. É a mesma coisa, algo muito similar também acontece quando a gente está falando de uma máquina motora, tá? Então, ó, as turbomáquinas consistem em várias formas de bombas e turbinas, né? E, basicamente, o que acontece é essa transferência de energia ou conversão de energia do fluido e as pás rotativas dessa máquina. No caso das bombas, né, a gente vê aqui os ventiladores sendo encarados como bombas, mesmo os compressores, sendo utilizado esse termo bombas de um modo mais genérico, né, não apenas como bomba hidráulica, como a gente mais conhece, né. Mas as bombas, no termo mais genérico, é a ideia de que acrescenta energia ao fluido. Por outro lado, as turbinas, né, elas são classicamente os equipamentos que removem ou retiram energia do fluido para o seu funcionamento, né? Então a gente
tipicamente aí tem turbinas a vapor e a gás, né, ou mesmo hidráulicas, né. Então, as turbobombas, né? Vamos pensar um pouquinho aqui algumas nomenclaturas que o pessoal também utiliza aí na literatura. A gente pode chamar de turbobomba ou ainda de bomba dinâmica. São equipamentos que promovem a variação da quantidade de movimento ao fluido. É isso mesmo, quantidade de movimento. Estão lembrados disso que a gente estudou lá em mecânica dos fluidos? Então nós vamos estar tratando disso aqui novamente, certo? E aí essa variação ela acontece, né, em razão do quê? Por qual motivação? Quem promove isso é o elemento rotativo, é o rotor dessa máquina, né? Então esse elemento rotativo possui pás ou lâminas, né? E é denominado rotor ou impelidor. Novamente eu repetindo para vocês. Então quando a gente olha aqui uma bomba como essa, né? Aqui uma bomba centrífuga, né? Uma bomba hidráulica aqui do tipo centrífuga ou radial, a gente vai ver mais para frente a nomenclatura. A gente tem basicamente aqui, ó, como que funciona. A gente vai ter alguns GIFs animados aí para entender isso melhor. A gente tem que, no caso de uma bomba como essa, a entrada do fluido é pelo centro aqui do rotor, como se estivesse saindo da tela aí, né? Na axial aqui, ao longo desse eixo, e ele vai ser jogado, entre aspas, né? Empurrado radialmente contra essa voluta aqui, ó, que é esse caracol aqui, né? Por conta, pelo impelidor, através do rotor, né? Das palhetas do rotor, né? E aí, dependendo da construção, a gente pode ter essas palhetas guias aí e tal, que fazem parte da construção mecânica aqui do nosso equipamento, tá certo? Ele é forçado a passar, a girar, né, de tal modo a aumentar e aumentando ao longo do diâmetro aqui, de modo centrífugo, né? E vai passar aqui para o final da carcaça aqui da voluta, né? Ou esse coletor em caracol, como também é chamado, vai passar no final aqui por um difusor e vai adiante, né? Então, essas nomenclaturas a gente vê de modo diferente, dependendo do livro que a gente vai adotando, né? Às vezes a gente chama de voluta, em alguns casos chamado de caracol, mas é relativamente simples de identificar, tá certo? Em alguns livros, né, o que é o difusor, o que é a voluta já se misturam como sendo uma única coisa, em outros é tratado como sendo duas partes distintas, né, como está colocado aqui, o difusor mais o final dessa voluta, né, que é o mais comum de se aparecer. Então, é essa voluta aqui que é responsável por transformar a energia cinética, né, ou o difusor, né, transformar a energia cinética que é adquirida pelo fluido ao passar aqui pelo rotor em energia de pressão ou energia piezométrica. Essa conversão de energia é realizada por meio do que? Do aumento gradativo da área à medida que o fluido escoa para a saída da máquina, né? Então, veja que existe um princípio de funcionamento relacionado com isso daí, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, esse tipo de bomba, né, as turbobombas, as bombas de deslocamento positivo, né? O que a gente tem? Essas bombas aqui, que são as dinâmicas, são capazes de operar com maiores vazões, fornecendo, no entanto, menores pressões, né? Nas bombas dinâmicas, a vazão ela é contínua. Essa é uma característica interessante. Afinal de contas, eu tenho um rotor que trabalha continuamente, sem parar, né? E enquanto que a gente vai ver depois nas bombas dinâmicas, ela é pulsante. É similar aos compressores, que vocês devem se lembrar lá da disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Vocês viram com o professor Cristiano. Então, similarmente a um compressor, né? As bombas que são de deslocamento positivo também trabalham de forma pulsante, né? Então, uma das vantagens de bombas dinâmicas é que a gente tem um fornecimento, né, do nosso fluido aí, de modo que não ocorram oscilações durante ou pulsações ao longo da operação desse equipamento, né? Então, quando a gente precisa, como é uma limitação um pouco dessas bombas aqui, alcançar pressões muito altas, ou a gente acaba partindo para bombas de deslocamento positivo, ou a gente também pode trabalhar, né, essas máquinas sendo empregadas em múltiplos estágios, né?
Então, como se fossem várias bombas unidas em série, uma em seguida da outra, né? Para ir elevando o patamar, né? Aumentando a capacidade de uma para a outra e elevando esse patamar de pressão. É uma possibilidade de trabalho também. Então, ó, devido a esse princípio de funcionamento aí, ó, essas bombas elas acabam sendo, como é um contínuo aqui, né? Existe um fluxo contínuo, elas são ineficientes quando a gente está trabalhando com um fluido muito viscoso. Qual que é a ideia disso, gente? Se a gente parar para pensar aqui que eu estou entrando com um óleo aqui bastante viscoso, imagina só isso aqui causando todo o atrito que causa naturalmente por essa movimentação desse rotor contra essas palhetas aqui. Então, se eu estiver trabalhando com fluido muito viscoso aqui, vai gerar uma quantidade de calor significativa, vai aquecer demais isso aqui. O fluido pode mudar de viscosidade, causar inclusive aqui rotações desiguais aqui, conforme vai chegando o fluido numa temperatura diferente do que atingiu aqui. Eu posso estar até, eventualmente, dependendo do fluido, promovendo aí uma mudança de fase e também contribui para a cavitação. Então, não é interessante, porque muito da energia aqui pode ser convertida para calor por meio de atrito, né? E pode causar danos, inclusive, ao equipamento, né? Então, as bombas dinâmicas, elas são recomendadas para fluidos que tenham viscosidades próximas à da água, né? Ou ainda poucas vezes maior aí, né? Que a água, não muito maior do que a água. Se o fluido for muito viscoso, a gente acaba tendo que recorrer a outro tipo de bomba, certo? Então, por exemplo, a presença de gás ou vapor no fluido, né? Que é o que tipicamente causa cavitação, né? Causa uma ineficiência e instabilidade no funcionamento dessa máquina. Então, são coisas que tem que ser levadas em conta também quando for selecionar uma bomba como essa para... Então, as turbomáquinas elas podem ser caracterizadas também da forma como o fluido escoa através delas, né? Então, nós temos aqui 3 exemplos de bombas, no caso aqui, ó, uma de escoamento axial, uma radial e uma de escoamento misto. Então, notem que na axial o fluido passa ao longo desse eixo aqui, né? No mesmo sentido, por isso axial é ao longo do eixo, né? Depois faz uma curvinha aqui na tubulação, mas ao passar pela bombinha aqui, ó, ela está passando no mesmo sentido, quase com pouca variação em relação ao eixo. Já na radial, né? Olha lá, eu tenho uma entrada do fluxo aqui, como se estivesse entrando para a tela aqui, e aí pelo rotor ela é expelida, né? Vamos dizer assim, o fluido é expelido contra as paredes da nossa voluta aqui, ó, e o escoamento do fluido é praticamente radial, ó, uma vez que ela entrou em contato com o rotor. Já aqui uma bomba mista, né, onde a gente vai ver mais para frente alguns tipos mais clássicos aí, a gente vê que existe um mix aqui, o fluido não passa totalmente ao longo do eixo, né, a variação ela é mais significativa do que aqui, mas também não é totalmente radial, né, como no caso dessa daqui. Então, as bombas radiais, né, como eu acabei de falar, para ficar registrado aí para vocês, né? A trajetória do fluido é essencialmente radial, né? E existe uma mudança significativa no raio da entrada para a saída, né? O fluido entra no rotor na direção axial. Isso aí é interessante, a gente vai ver em algumas ilustrações mais para frente. Então ele entra na direção axial do eixo do rotor e sai radialmente, perpendicularmente a esse eixo de rotação aí. Então, essas bombas aqui, que são as bombas radiais, também são chamadas de bombas centrífugas, pelo próprio princípio, né? A gente sabe que uma força centrífuga é uma força que aponta para fora, né? Quando a gente está no movimento circular aí, certo? Bombas axiais, né? Nesses equipamentos a trajetória do fluido é paralela ao eixo de rotação, né? E essa variação, ela praticamente é desprezível, né? Todo o movimento ocorre praticamente ao longo do eixo. Já as mistas aí, a gente tem uma direção intermediária, né? E não por acaso aí essas bombas de geometria mista, elas têm um desempenho também intermediário entre as bombas axiais e radiais. E a gente vai ver mais para frente quando que é adequado usar uma ou outra. Então,
olha aí que legal. Eu peguei um exemplo aqui mais típico, né? Para a gente ver. Então, tipicamente aqui uma bomba centrífuga, que é uma bomba radial. Veja, a gente tem aqui um esqueminha que eu estava mostrando até aí para trás para vocês. Aqui uma foto, né, de como é por dentro esse rotor, detalhando aqui, ó, o fluxo de água entraria pelo centro aqui, conforme o giro do nosso rotor, ele vai sendo expelido centrifugamente, né? Então, se a gente observasse essa instalação dessa bomba numa tubulação, seria algo desse tipo aqui, né? Onde a gente tem a admissão, né? O tubo aqui, ó, suction pipe, que seria o tubo de sucção, uma válvula aqui de bloqueio antes, né? Mas aqui o tubo de sucção, a entrada do fluxo aqui, ele seria expelido centrifugamente aqui, né? E mandado para esse tubo de descarga aqui, ó, discharge pipe, né? Então, eu poderia mandar isso adiante, né? Então, aqui a gente pode ver também a bomba aqui, como se tivesse cortada ao meio, para a gente ver tanto o impeller lá, né? O impelidor, ou também, para nós no Brasil, mais conhecido como rotor, né? E aqui as partes, né? O tubo de descarga, aqui o difusor, né? Aqui a flange aqui de conexão da sucção, né? Da entrada do nosso fluido. E aqui uma animaçãozinha de como que funcionaria, tá vendo lá, em vermelhinho, como se fosse o nosso fluido, ele vindo axialmente, entrando em contato aqui no centro do nosso rotor e sendo expelido aqui, ó, axialmente para as paredes aqui, ó, e sendo empurrado, entre aspas, aí, para nossa tubulação de descarga. Bom, então, essas bombas dinâmicas, de um modo geral, a gente, tendo um panorama geral, a gente poderia classificar, né, fazer como se fosse essa pirâmide aqui, classificando entre bombas rotativas, e a gente pode ter algumas bombas especiais aí, de projetos especiais, né? Nas rotativas, que são as mais clássicas e alvos principais do nosso estudo, nós temos as centrífugas, também conhecidas como radiais, as axiais e as mistas, que a gente vai falar um pouco mais. Mas, por uma curiosidade, eu trouxe para vocês o que são essas bombas dinâmicas aí especiais, né? As bombas do tipo gas lift, carneiro hidráulico, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, e também as bombas a jato. Veja bem como é que elas funcionam, a título de curiosidade, embora não seja o foco do nosso estudo aqui. Então, a bomba gas lift é tipicamente as bombas que são utilizadas lá para extração de petróleo. Até coloquei aqui um esquema, duas ilustraçõezinhas para vocês, né? Ela tem todo um funcionamento aqui típico lá para a situação, né? Mas basicamente é um tipo de bomba aí, ó, que eleva fluidos líquidos, adicionando ar comprimido ou vapor em uma coluna estática, né? Então, a elevação do fluido é possível em razão da redução da pressão hidrostática, né? Esse método é bastante utilizado aí para extração em poços de petróleo, né? Extração de petróleo nessas situações, tá? É só para... Aqui a minha ideia não é entrar no detalhe, até porque o meu conhecimento em específico desse tipo de bomba, ele é pequeno, né? Quase nenhum, é mais a título de curiosidade isso aqui que eu trouxe para vocês. Aí a gente também tem aqui, ó, essa é interessante, né? A bomba jato, né? Como é que ela funciona? A bomba jato, o que é interessante, vocês devem lembrar de lá de mecânica dos fluidos, ela funciona como um tubo de Venturi, né? Ou através, na verdade, de um tubo de Venturi. Qual que é a ideia, né? A gente pega um fluido aí que é chamado de fluido motriz, né? E passa através desse tubo de Venturi. Então a gente vê aqui, ó, o que é o tubo de Venturi? Essa garganta aqui, né? Quando a gente faz essa redução de diâmetro aqui, o que a gente promove? Uma redução de área e, por consequência, o que acontece com a velocidade do fluido aqui, do fluxo? Ele aumenta, né? Então eu aumento a velocidade desse fluxo e eu promovo aqui uma sucção, né? Tá vendo que gera um bocal de sucção aqui. Então, se eu tiver aqui um fluido a ser succionado, por esse efeito de sucção gerado aqui através do fluido motriz, né, eu vou acabar carreando ou arrastando esse fluido aqui lá para frente para descarga. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplinho, né, embora colocado em inglês aí, ó, a gente tem, por exemplo, um vaso aqui com um líquido ou com um fluido a ser escoado, né? E eu pego, por exemplo, aqui, ó, e uso vapor, né? Faço o vapor passar por esse tubo de Venturi
ele vai ser acelerado aqui, vai promover um vácuo, né? Vai fazer uma sucção aqui, e essa sucção, né, vai succionar esse segundo fluido, que é o que eu quero movimentar, e descarregar lá na frente, né? Normalmente isso aqui promove um ruído relativamente elevado, então é comum ter um silenciador aqui na frente, né? Para que diminua esse ruído na saída desse vapor aqui, tá certo? Então aqui, ó, nós temos um fluido, um próprio fluido, no caso vapor desse exemplo aqui, ele é o motriz, né? Nós não temos uma máquina girando um rotor, por exemplo, um motor elétrico girando um rotor que vai promover a movimentação do fluido. Aqui são dois fluidos, um movimentando o outro por meio do uso de um tubo de Venturi, certo? Agora, o carneiro hidráulico, veja lá, o carneiro hidráulico é uma coisa bastante usada na agricultura, né? Bastante conhecido já. Talvez alguns de vocês já ouviram falar. Eu trouxe dois GIFs aqui para tentar explicar, ainda que de modo simples, como é que funciona esse equipamento que, de certa forma, é até arcaico, né? O carneiro hidráulico, ele se vale da ideia do golpe de ariete. O que é um golpe de ariete, né? Eu lembro, sempre falo para vocês o que era o ariete, né? Das histórias antigas lá, que o pessoal pegava uma tora em várias pessoas, saía correndo e tentava derrubar ou abrir uma porta, um portal de uma cidade lá, né? Aquilo era o chamado ariete, né? Então, qual que é a ideia, né? O golpe de ariete, quando a gente tem uma tubulação, por exemplo, de ar comprimido, se eu tiver algumas gotas ali ou uma quantidade de água gerada em algum lugar e vir ar comprimido de uma vez e empurrar essa água, né, contra uma parede metálica de tubulação, ele vai dar como se fosse uma pancada na primeira curva que tiver, né? Então isso é o chamado golpe de ariete. Qual que é a ideia do carneiro hidráulico? Então aqui nessa câmera aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o ar aqui fechado, né? Quando eu faço a água chegar aqui embaixo, ó, eu tenho dois êmbolos diferentes, né? Um aqui onde eu faço por a movimentação aqui, eu descarto um pouco do excesso de água. Quando fecha aqui, essa água não tem para onde sair, ela vai forçar esse segundo êmbolo aqui, ó. Esse segundo êmbolo aqui empurra esse ar comprimido contra as paredes, eu gero aqui uma pressão elevada. A tendência pela complexibilidade e expansibilidade do ar aqui, compressibilidade e expansibilidade, é que ele responda, né, tentando se expandir aqui, ó, e ele promove o chamado golpe de ariete, porque ele empurra em resposta, em reação, essa água aqui de volta para baixo. Esse êmbolo fecha, então essa água não tem como vir para baixo aqui, ela vai para onde? Vai para uma segunda tubulação aqui, ó, que é para onde eu quero levar minha água, né? Então, para quando eu quero, para onde eu quero mandar o meu fluido. Então, aqui a gente tem um outro, basicamente o mesmo esqueminha, né? Só que um pouquinho mais lento aqui, mostrando basicamente o mesmo princípio, né? Então, eu tenho aqui uma entrada de água, né? Faz elevar e aumentar a pressão nesse gás que está confinado aqui dentro, nesse ar que está comprimido aqui dentro, e o ar em resposta vai promover, né, um retorno desse fluido líquido aqui, ó, e quando essa válvula acaba fechando, o fluido não tem para outro lugar para ir, senão para a tubulação onde eu quero elevar e promover a elevação do meu líquido, né? Eu consigo gerar uma carga aqui, né? Bom, continuando aí falando a respeito dos princípios de funcionamento, nós já falamos um pouco aí das turbomáquinas, vamos falar um pouquinho das máquinas de deslocamento positivo, né? Então, neste caso, o princípio de funcionamento, né, ele é baseado no quê? Na variação volumétrica. Enquanto nas turbomáquinas a gente está trabalhando com a conversão de energia, usando conversão de energia cinética, né, algo dinâmico, aqui, basicamente, o princípio é variação do volume, né? Então, quando o fluido passa aí pela máquina, né, ele é confinado e acaba sofrendo variação do seu volume. É dessa forma o princípio de funcionamento. Então, as bombas aí, por exemplo, de deslocamento positivo, elas operam com altas pressões e fornecem vazão pulsante, né? Então, tipicamente a forma como essas máquinas trabalham, né?
São indicadas aí quando a gente quer bombear fluidos de elevadas viscosidades, né, e que eventualmente até tenham sólidos em suspensão, né. Quando a gente vai para as bombas dinâmicas, né, isso não é considerável, é bem ruim. Já as bombas aí de deslocamento positivo acabam até sendo aceitando esse tipo de comportamento em relação aos fluidos, né? Então, quando eu tenho que bombear óleo vegetal ou hidrocarbonetos, amidos, efluentes, de um modo geral, né? Até mesmo polímeros aí, eu posso estar utilizando esse tipo de bomba. Então, como o princípio de funcionamento é baseado na variação volumétrica, né? Eu tenho geração de elevadas pressões, né? Essas bombas, elas precisam, né, se eu trabalho com variação significativa de pressão, ser robusta, né? Tem que ter paredes robustas, né? Então, esse tipo de bomba, nesse tipo de bomba é um problema quando a gente tem um bloqueio ajusante, né? O que é ajusante? Após a bomba, né? Então, se eu tiver um bloqueio, se de repente eu, por algum motivo, tiver um trancamento do fluxo, né? Um bloqueio do fluxo após a bomba, se não houver uma válvula de segurança para aliviar a pressão ou mesmo uma linha de recirculação, eu posso ter danos sérios na minha bomba. Então, por causa das pressões elevadas que ela trabalha, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher esse tipo de dispositivo e de montar. Bom, falando ainda das bombas de deslocamento positivo, né? Então, as bombas alternativas aí, o êmbolo se afasta do cabeçote, promovendo a sucção do fluido através de uma válvula de admissão. Então, isso aqui é muito parecido com um motor de combustão, né? Eu tenho lá, então, na descida do pistãozinho a sucção, e na subida uma compressão, né? A diferença é que nós não temos aqui 4 tempos, né? Eu tenho descida para sucção, subida para compressão. E aí, daqui fica bem claro para a gente porque que é pulsante, né? Então, isso acontece seguidas vezes aí, de tal forma até que eu vou bombeando, vou promovendo aí o aumento da pressão dessa forma, né? Então, nessas bombas rotativas, a compressão do fluido é realizada pela ação de um rotor, mas esse tipo de bomba aí não possui válvula de admissão de descarga. Então, tipicamente, quando a gente tem como essa daqui de lóbulos, aí a gente tem um fluxo contínuo, né? Mesmo sendo de deslocamento positivo, eu estou trabalhando com variação de volume aqui, mas quando eu tenho lá as de êmbolo, né, que a gente tem tipicamente a pulsação, né? Então, olha lá, nas bombas de deslocamento positivo, quais os tipos que a gente tem aí, ó? As rotativas e as alternativas. Então, as alternativas é de pistão ou de diafragma, a gente vai ver, a de pistão é mais comum, né? E nas rotativas, tanto a de engrenagens, que é bastante comum, bastante utilizada inclusive em automóveis, né? A de palhetas, de parafuso, de lóbulos e helicoidais. Todas elas aqui de deslocamento positivo. Então, que trabalham por princípio com variação do volume. Olha lá. Então, a gente tem aqui ó, os diversos tipos, né, os princípios de funcionamento dessas bombas. Então, no caso, a primeira aqui uma bomba de parafusos, né, a segunda de engrenagens. Então, notem a sucção e a descarga como ocorre em cada uma. A de lóbulos, né, que é parecida, similar a uma de engrenagem. A de palhetas, né, e a bomba de pistão, né, que a gente tem aqui uma representação mais simplista, né, da sucção e descarga a partir de uma bomba de êmbolo ou de pistão. Bom, similarmente ao que eu já falei lá para trás, né, existe a superposição dos campos de aplicação dessas máquinas, né, de deslocamento positivo, sejam elas alternativas ou rotativas, né? E a distinção aí ocorre nos limites de vazão e pressão, são os dois principais quesitos a serem utilizados, mas a gente já viu lá no início da aula que, eventualmente, mais do que uma bomba pode se encaixar, né, para a nossa situação. Então, nesse caso, a gente tem que levar em conta outras características além de vazão e pressão, né? Então, as bombas alternativas aí,
de deslocamento positivo tem maior capacidade de gerar pressão, né? Então a gente pode chegar aí a pressões bem elevadas, como de 600 megapascal, né? Já bombas rotativas aí, ó, são capazes de fornecer vazões bem elevadas, né? Então chegando aí, por exemplo, a 1000 metros cúbicos por hora, que é uma vazão bastante elevada, né? Aqui voltando a falar um pouquinho de turbomáquinas agora, mas pensando nas turbinas. Agora não são máquinas aqui, então, motoras, né? Veja bem, então, quando a gente fala de turbinas de um modo mais genérico, né, a gente pode ter turbinas hidráulicas, como é o caso lá que a gente tem numa hidrelétrica, né, que é o foco principal das turbinas que a gente vai estudar na nossa disciplina. Mas a gente poderia estar pensando também em turbinas eólicas, né, quando o ar está sendo movimentado, quando se utiliza a energia do vento, né, como é o caso dessa daqui, ou ainda as turbinas a vapor, que a gente viu um pouco lá no semestre passado na disciplina de máquinas térmicas. Então, o que muda, né, é o princípio de funcionamento delas é diferente, né? Todas basicamente vai envolver rotação de um eixo, né, através de paletas, de aletas aí, melhor dizendo, mas a forma de construção, a forma como é empregada é bastante diferente, até por conta do fluido que se utiliza, né? Entre ser ar, vapor e algum líquido, em geral água, né? Então, no caso aí, as turbinas hidráulicas, que é o nosso principal objetivo aqui. Veja lá, essa é uma pequena ilustração aqui típica de Itaipu, né? Que é a nossa maior hidrelétrica, a segunda maior hidrelétrica em potência instalada do Brasil, do mundo, né? Então, no Brasil, em específico, a gente tem 65% da energia elétrica sendo produzida através de recursos hídricos. Sem dúvida, é evidente a importância, né, desse tipo de energia hidráulica para a gente, né, o uso da energia hidráulica ou hidrelétrica, né? Então, é extremamente importante a gente conhecer como funcionam essas turbinas, afinal de contas, são muito empregadas no nosso país, né? Geralmente as turbinas hidráulicas extraem a energia do fluido através de um princípio dinâmico, né? Então não deixa de ser uma turbomáquina, né? E a gente tem dois tipos básicos de turbinas hidráulicas: as turbinas de impulsão e as turbinas de reação. Vamos ver cada uma delas aí. Então, começando pelas turbinas de impulsão, tipicamente as turbinas conhecidas como turbinas Pelton, como é o caso desse desenho que a gente está vendo aqui, dessa foto. Essas turbinas aí, ó, como que funciona, né? Eu tenho a água sendo passada por um bocal aqui, ó, sendo direcionada através de um bocal, como a gente vê no nosso esqueminha aqui e na foto, e converte a maior parte da energia, né, do fluido lá em energia cinética, né? Esse jato livre de água aí, em alta velocidade, ele vai colidir com as pás, ou também conhecido como conchas aqui, ó, da turbina, né, impulsionando a máquina e transferindo energia mecânica ao seu eixo, né? Então a pressão do fluido ao passar pelo rotor praticamente é constante, né? Os rotores das turbinas de impulsão operam parcialmente submersos, né? Elas não poderia estar uma corrente d'água aqui embaixo, além desse direcionamento com o bocal aqui, ele trabalha normalmente parcialmente submerso, né? E essas máquinas, elas requerem o quê? Uma elevada energia potencial. Então eu preciso de uma pressão elevada, mas eu não preciso de grandes vazões, tá certo? Bom, então as turbinas de reação, diferentemente das de impulsão, né? Elas trabalham de modo similar, de modo parecido com as bombas dinâmicas, né? Só que é como se a gente tivesse uma bomba ao inverso, né? Ela se tornando uma turbina. Então a gente tem o fluido entra numa seção grande, né? A entrada de água agora é o contrário, né? Entra radialmente para depois sair axialmente, né? Lá nas bombas, né? Vale lembrar da bomba radial, a gente entra axialmente com a água e ela é
girada no sentido radial, centrífugo, né? E depois dispensada na boca maior. Aqui é o contrário, né? Então a gente tem a entrada pela seção grande de diâmetro e a saída através do olho do rotor, ou da parte central do rotor, né? Os seus componentes característicos são o que? A voluta, né? Que é um tubo espiral, né? Também às vezes é chamado simplesmente de espiral. As pás, guia, né? As paletas, muitas vezes chamado de pás. Tem as guias aqui também, dependendo do formato, do tipo da nossa turbina. E o rotor, né? Que é a parte girante, né? Com as suas paletas aí, certo? Então, parte da variação da pressão do fluido ela ocorre no próprio tubo espiral, né? A própria diminuição da seção, conforme esse tubo vai indo, já promove uma variação de pressão. E outra parte acontece dentro do rotor, no contato com o rotor aí. A água ela acaba sendo acelerada no tubo espiral, né? Conforme vai diminuindo o diâmetro, vai acelerando. E é defletida nas pás guias para entrar no rotor na direção apropriada, tá certo? Então, para movimentar esse rotor de modo apropriado, né? As turbinas de reação, elas trabalham de que forma? Submersas. Então, como a gente pode ver aqui, ó, essa turbina que está em destaque aqui, né? Uma turbina que é típica aqui. A gente vê ela aqui embaixo, aqui, ó, toda aquela pressão do nosso reservatório vai estar trabalhando nas aletas dessa turbina. A mesma coisa a gente vê nesse outro tipo, que é uma típica turbina chamada de Kaplan, né? A gente também vê ela toda submersa, né? A instalação um pouco diferente, mas ambas estão submersas, tá certo? Em geral, essas turbinas, que são as turbinas de reação, elas produzem mais potência do que as turbinas de impulsão. São turbinas mais parrudas, né? Maiores, né? E mesmo se a gente considerar de mesmo diâmetro, a gente vai ver que, e considerando o mesmo potencial que a gente tivesse, as turbinas, o potencial do fluido, né, hidráulico, a gente teria uma potência maior sendo gerada por essas turbinas do que pelas turbinas de impulsão, as turbinas Pelton, né? Então aqui, ó, a gente tem dois principais tipos de turbina que são turbinas de reação. As turbinas Francis e as turbinas Kaplan. As Francis são essas aqui, ó, dessa ilustraçãozinha aqui, desse GIF à esquerda, que tem esse típico formato, é uma turbina mista. Notem que depois a gente vai ver o fluxo passando por ela, não é nem radial e nem axial, é uma turbina mista, né? Então a gente tem a água entrando na periferia das pás, né, e escoando para o rotor quase radialmente, mas não totalmente. E ela é defletida, né, e sai de modo axial pelo tubo de extração central, certo? Nas turbinas Kaplan, que é nesse esqueminha aqui desse outro GIF à direita aqui, ó, a gente tem o que? A água é defletida para escoar quase que axialmente, praticamente axialmente, né? Tanto é que a turbina Kaplan é um tipo de turbina axial, certo? Aí uma curiosidade para a gente, né? Isso aqui é uma foto de lá de Itaipu, né? De uma manutenção numa dessas turbinas. Itaipu é nossa usina aí que é binacional, né? Brasileira e paraguaia. A gente tem lá 20 dessas turbinas instaladas, né? Essa hidrelétrica ela está no Rio Paraná, né? E na fronteira ali entre Brasil e Paraguai. É a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, isso eu acredito que todos vocês já saibam, né? Isso pensando em potência instalada, né? A usina de Itaipu, ela tem 20 turbinas instaladas e todas elas do tipo Francis, né? A potência nominal de cada uma delas, 700 megawatts, elas conseguem gerar, sendo que a vazão, né, também aí de 700 metros cúbicos por segundo. É algo monstruoso, né? Uma vazão gigantesca. Aqui a gente pode ver uma foto também noturna do ambiente, né? Cada uma dessas tubulações aqui, ó, que são bem grandes, é para uma direcionando a água para cada uma dessas turbinas. Então, eu já tive o prazer de estar em Itaipu, de passar aqui com o ônibus por cima dessa barragem, e é algo monstruoso, muito interessante, né? Então, falando ainda um pouquinho mais de turbomáquinas, agora
dos ventiladores e sopradores, e também os compressores entram nisso aqui, né? Então, falando mais especificamente de ventiladores e sopradores, né? Os ventiladores, eles são máquinas de fluido, né? Que fornecem energia para gases ou vapores, né? Até agora a gente falou bastante de bombas e turbinas, né? Que no caso, nas turbinas que nós demos foco, né? São as hidráulicas. Os ventiladores, eles são utilizados para quê? Para movimentação de gases, de um modo geral, né? E o que é interessante é que não ocorre uma variação significativa da massa específica ou do volume específico do gás. Então, se a gente for ver, ó, a gente acaba considerando que um ventilador trabalha com o fluido de modo que esse fluido, mesmo sendo gasoso, seja incompressível. Por quê? Porque a variação de pressão geralmente é inferior a 10 kPa. Ou seja, é uma variação bem pequena de pressão, né? Quando, desde a entrada, por exemplo, aqui a entrada axial do ar aqui, para ser movimentado e gerar aqui radialmente, sair radialmente através desse ventilador centrífugo. A variação de pressão ela é muito pequena, então a gente pode considerar o ar, mesmo sendo um gás aqui, como sendo incompressível. A gente vai ver isso em termos dos cálculos também. O uso desse tipo de coisa, né? Essas ventilação aí. A gente tem ventiladores residenciais, né? E no nosso foco sempre é mais voltado para a indústria. A gente também tem sistemas de ventilação na indústria, né? Sistemas de exaustão e insuflamento, né? Então, exaustão quando a gente está removendo o ar de um determinado ambiente, né? Exaurindo, né? Basta pensar lá nas nossas caldeiras, a gente tem as chaminés lá. Então, a gente sempre tem no pé de uma chaminé um exaustor, né, que está removendo, forçando, fazendo uma ventilação forçada, fazendo com que os nossos gases de combustão passem pelas tubulações e sejam depois expelidos para a atmosfera, né? Ou a gente pode também ter o insuflamento, né, que é quando eu forço a entrada de ar através de ventiladores numa determinada tubulação ou algo do tipo, né, para a gente poder promover, por exemplo, a movimentação de grãos dentro de uma tubulação. A gente faz um insuflamento de ar, né? E a gente também tem ventiladores sendo bastante utilizados para sistemas de climatização, né, mesmo industrialmente. Então a gente tem lá que o funcionamento desses equipamentos em geral é dinâmico, né? Também princípio de funcionamento dinâmico, né? Similarmente às turbinas e às bombas dinâmicas, né? As geometrias semelhantes também às bombas, né? Podendo ser radial, axial ou misto. O que muda principalmente, né? O que vai mudar é o fluido que a gente vai estar trabalhando, né? Bom, as vazões, então, dos ventiladores axiais, né? Podem chegar na ordem de 10 a 7 metro cúbico por hora, que é uma vazão bastante significativa, né? E o que são os chamados sopradores, né? Que está aqui como sendo junto. Sopradores, basicamente, são ventiladores, mas que tipo de características diferente ele tem? Tem como característica diferente principal que nós temos velocidades maiores e pressões um pouco mais elevadas, né? Variação de pressão um pouco mais elevada em relação a um ventilador. Essa diferença na variação de pressão, que é a principal característica do que caracteriza o que a gente chama de soprador, é que entre a entrada, entre a admissão na máquina e a descarga, essa variação de pressão é de 10 a 300 kPa, enquanto nos ventiladores praticamente quase não tem variação de pressão, né? É até 10, de 10 para baixo quilopascais. Aqui a gente pode até ter variações um pouco mais significativas no ΔP, aí, na variação de pressão. Tá certo, pessoal? Essas aqui foram as referências utilizadas para a construção dessa aula. E eu espero vê-los em breve. Obrigado por ficarem até aqui e a gente se vê. Até a próxima.